Assim que vendi minha casa, chamei meus filhos para dividir o dinheiro da venda. Mas o que era para ser um presente virou um pesadelo, pois havia R$ 400.000 em cheque administrativo em cima da mesa e toda a minha vida estava resumida naquele envelope. Quando sugeri ficar com a metade, ou seja, R$ 200.000, para garantir minha velhice e ter uma segurança, meu filho Marcos arrancou o envelope das minhas mãos e gritou dizendo que não, que ele tinha prometido para a esposa dele que compraria um apartamento de alto padrão para ela há muito tempo e que eu tinha a minha aposentadoria do INSS, então eu que me virasse. Fiquei em silêncio, completamente em silêncio e estática, mas guardei aquelas palavras no fundo da minha alma, cada uma delas, e quando ele e a esposa dele, Esther, voltaram do escritório da imobiliária dias depois, prontos para assinar os papéis do apartamento de luxo deles, eles ficaram sem palavras quando viram o que eu tinha feito, porque acontece que uma mãe humilhada pode ser muitas coisas, mas boba não é uma delas. Digam a cidade de vocês aqui nos comentários. Cliquem em se inscrever e preparem-se para a história de hoje. Vamos começar. Meu nome é Marisa, tenho 67 anos. E esta é a história de como meu próprio filho tentou roubar tudo o que me restava e de como ensinei a ele que existem coisas que o dinheiro não pode comprar, como a dignidade de uma mulher que lutou a vida inteira. Deixe-me contar desde o começo, pois nasci em uma cidadezinha no interior onde as mulheres não sonhavam em ser enfermeiras. Elas sonhavam apenas em se casar e ter filhos. Mas eu sempre fui diferente. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e me formei como enfermeira aos 23 anos, sendo a primeira da minha família a conseguir um diploma de faculdade. Conheci meu marido, Roberto, quando tinha 25 anos, e ele era um homem bom, trabalhador e honesto. Nós nos casamos e construímos nossa vida tijolo por tijolo. Marcos nasceu quando eu tinha 26 anos e Raquel 3 anos depois. E éramos uma família feliz, simples, mas feliz. Morávamos em um apartamento alugado, mas sonhávamos em ter a nossa própria casa. A vida estava sorrindo para nós, até que parou de sorrir, pois quando Marcos tinha 19 anos e Raquel tinha 16, Roberto teve um ataque cardíaco fulminante no trabalho e ele nem chegou ao hospital, ele tinha 47 anos. Fiquei viúva aos 45 anos com 2 filhos que ainda dependiam de mim e um aluguel que eu mal podia pagar. E lembro-me daquela noite como se fosse ontem, sentada na cozinha com as contas do funeral na mesa, olhando para o extrato bancário quase vazio e pensando que tudo tinha acabado, mas não tinha acabado, porque aprendi desde criança que mulheres como eu não podem se dar ao luxo de desistir. No dia seguinte ao funeral, pedi dobras de plantão no hospital. Trabalhava de manhã, de tarde e muitas vezes à noite. Dormia 4 horas por noite se tivesse sorte, enquanto Raquel aprendeu a cozinhar e a cuidar da casa, e Marcos também trabalhou meio período enquanto estudava engenharia, ou pelo menos era o que ele dizia. Por 5 anos, vivi no piloto automático, apenas trabalhando, pagando contas, dormindo pouco e repetindo tudo no dia seguinte. Cheguei a vender as poucas joias que tinha, incluindo minha aliança de casamento, e aquele foi o dia mais difícil, mas precisava do dinheiro para a faculdade das crianças. Então comia uma vez por dia para que eles pudessem comer 3 vezes e usei o mesmo uniforme remendado até ele cair aos pedaços. E então, quando tinha 50 anos, uma tia distante, tia Marta, faleceu e me deixou uma pequena herança de R$ 40.000, que não era uma fortuna, mas era o suficiente para a entrada de uma casa simples naquela época. E chorei quando o advogado me deu a notícia porque, finalmente, depois de tanto sacrifício, teria algo meu, um lugar para chamar de lar. Comprei uma casa pequena num bairro mais afastado da cidade, com 2 quartos, um banheiro, uma cozinha minúscula e um quintal do tamanho de uma mesa de jantar. Mas era minha, completamente minha. E passei os 17 anos seguintes pagando aquele financiamento religiosamente, sem atrasar uma única parcela. Trabalhei até os 65 anos, até meu corpo implorar para parar. Mas consegui, paguei a última prestação 2 anos antes de me aposentar. Aquela casa viu meus filhos crescerem, viu Marcos se formar como engenheiro e conseguir um bom emprego. Viu Raquel conseguir o diploma de contabilidade dela e abrir seu próprio escritório. Aquela casa me viu envelhecer sozinha,
mas orgulhosa porque tinha mantido minha promessa. Meus filhos eram profissionais formados, eles tinham futuro, eles tinham mais do que eu jamais tive. Marcos se casou com Esther há 5 anos, uma mulher de 38 anos, educada, sempre bem vestida, com um sorriso perfeito que nunca chegava aos olhos dela. E desde o primeiro dia, ela me tratou com aquela educação fria que as pessoas usam quando consideram você inferior, me chamando de minha sogra, com aquele tom doce que soava como se estivesse falando com uma criança. Mas eu queria acreditar que ela era boa para meu filho. Raquel, minha caçula, nunca se casou, morava sozinha em um apartamento perto do escritório dela, me visitava todo domingo e era a única que realmente perguntava como eu estava. Não como estava a minha saúde ou se precisava de algo, mas ela perguntava como estava meu coração, se estava feliz, se estava dormindo bem, pois Raquel me conhecia de verdade. Marcos tinha mudado desde que se casou com Esther. As visitas dele ficaram raras e quando vinha estava sempre com pressa e sempre acabava falando sobre dinheiro, sobre quanto custava manter o estilo de vida deles, sobre como tudo estava caro e sobre como Esther merecia coisas melhores. Mas a verdade que me recusava a ver era simples e dolorosa. Meu filho tinha se tornado ganancioso. Tudo começou cerca de 1 ano atrás, quando Esther começou a visitar minha casa com mais frequência. Ela chegava com bolinhos, com café, com aquele sorriso ensaiado, sentava-se na minha sala de estar e olhava em volta como se estivesse avaliando cada centímetro, dizendo que era uma casa tão grande para apenas uma pessoa e perguntando se eu não me sentia sozinha ali. E no começo, achei que fosse preocupação genuína, como eu era ingênua. Raquel me avisou dizendo que aquela mulher estava medindo a minha casa como se já fosse dela. Mas eu não quis ouvir, não queria acreditar que minha nora pudesse ser tão calculista. Então Marcos começou com as indiretas, perguntando para que eu precisava de tanto espaço na minha idade, dizendo que a casa valia muito dinheiro agora, porque o bairro tinha valorizado, e sugerindo que eu poderia vender e viver num apartamento mais confortável, sem escadas e sem quintal para cuidar. Cada visita era a mesma conversa, a mesma pressão disfarçada de preocupação. E eu, como uma boba, comecei a considerar, até que Esther foi mais direta um dia. Chegou sozinha sem Marcos, com aquele mesmo sorriso, pegou minha mão com aquelas unhas cor de coral perfeitamente pintadas e confessou que estava grávida. Meu coração deu um salto, pensando que ia ser avó, mas ela logo completou dizendo que eles não tinham um lugar adequado para morar e que Marcos estava arrasado porque prometeu que compraria uma casa para ela antes de terem filhos, e os olhos dela se encheram de lágrimas perfeitas que não estragaram a maquiagem. Ali estava a isca, a armadilha perfeitamente montada, e quase caí. Quase disse a ela que venderia a casa e ajudaria eles, mas algo no meu estômago me parou. Uma vozinha me disse para não ser boba, pois aquilo estava cheirando mal. Então apenas concordei com a cabeça e disse que pensaria no assunto. Liguei para Raquel no dia seguinte e contei tudo para ela. Houve um longo silêncio e então ouvi um suspiro de Raquel dizendo que aquela mulher não estava grávida, que ela estava me manipulando, pois tinha visto Esther 3 dias atrás bebendo vinho num restaurante. Senti o chão tremer sob meus pés ao perceber que Esther tinha mentido sobre uma gravidez. Mas não disse nada, não confrontei ninguém. Apenas esperei, e continuei esperando enquanto a pressão aumentava, com Marcos ligando a cada 2 dias, perguntando sobre a casa, e Esther mandando mensagens de texto, até recebi panfletos de lares para idosos pelo correio, panfletos que não tinha pedido. 1 mês depois, tomei a decisão de que venderia a casa, mas não pelas razões que eles pensavam. Venderia porque precisava saber até onde meu filho iria. Precisava ver a verdadeira cara dele. Então contratei um corretor de imóveis, coloquei a casa à venda e esperei. E a casa foi vendida rápido, em algumas semanas, por um preço bom de R$400 mil. No dia em que a venda foi finalizada, liguei para meus 2 filhos e pedi que viessem até a casa naquela tarde, pois precisávamos conversar sobre o dinheiro. Raquel chegou primeiro, preocupada, perguntando se eu tinha certeza daquilo. Apertei a mão dela e concordei dizendo que precisava saber a verdade. Marcos e Esther chegaram juntos, 40 minutos atrasados. Esther estava usando um vestido verde elegante e Marcos usava aquele sorriso que costumava derreter meu coração quando ele era menino.
mas agora só via cálculo por trás dele. Nós nos sentamos à mesa de jantar, a mesma mesa onde havíamos jantado milhares de vezes. Coloquei o envelope com o cheque administrativo no centro e todos olharam fixamente para ele. O silêncio era pesado. Respirei fundo e disse que aquele dinheiro representava cada plantão dobrado que trabalhei, cada refeição que pulei e cada sonho que adiei, e que agora queria dividir de forma justa. Fiz uma pausa e propus que eu ficasse com 200 mil reais para minha velhice, para emergências médicas e para viver com dignidade, e dividiria os outros 200 mil entre eles dois, sendo 100 mil reais para cada um. O que aconteceu a seguir mudou tudo. Marcos levantou da cadeira tão bruscamente que ela quase caiu. O rosto dele ficou vermelho com as veias do pescoço saltadas como cordas tensas, e ele praticamente cuspiu as palavras, perguntando para que eu precisava de 200 mil reais na minha idade. Esther colocou a mão no braço de Marcos, mas não foi um gesto para acalmar, foi um gesto de apoio e cumplicidade, enquanto Raquel olhou para mim com os olhos arregalados como se me dissesse que tinha me avisado. Tentei manter minha voz firme, dizendo a Marcos que eu tinha 67 anos, que aquela casa era meu único bem e que precisava desse dinheiro para pagar aluguel, para remédios e para viver, pois não sabia quantos anos me restavam, mas queria vivê-los com dignidade. E completei dizendo que 100 mil reais era mais do que generoso para cada um deles, pois era dinheiro que nunca tive na idade deles. Esther se inclinou para frente com aquela expressão falsa de preocupação, dizendo que eu tinha a aposentadoria do INSS, uma renda fixa todo mês, e que eles tinham despesas enormes com o aluguel do apartamento, as prestações do carro de Marcos e os tratamentos dela para engravidar, transformando a mentira da gravidez em tratamentos de fertilidade, provando ser uma artista da manipulação. Marcos interrompeu com um tom frio e calculado, dizendo que tinha prometido a Esther que compraria um apartamento para ela quando se casaram, que ela largou o emprego para cuidar dele e ser esposa dele e que ele devia isso a ela. Então ele me olhou direto nos olhos e disse que encontraram o apartamento perfeito por 600 mil reais e que com a minha metade e mais um pouco poderiam dar uma entrada excelente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Raquel abriu a boca para dizer algo, mas a impedi com um gesto, pois precisava ouvir aquilo. Precisava que Marcos dissesse em voz alta o que ele realmente queria. Então perguntei se ele estava me pedindo a minha parte inteira do dinheiro, embora já soubesse a resposta. Ele disse com a voz dura que não estava pedindo nada, que estava dizendo a realidade, que eu recebia 3.500 reais de aposentadoria todo mês e que isso era mais do que suficiente para uma pessoa sozinha, alegando que eles não tinham nada garantido, que o emprego dele podia acabar amanhã e que precisavam daquela segurança, daquele apartamento. Ele olhou para o envelope na mesa com uma intensidade que me deu arrepios e jogou na minha cara que eu paguei por aquela casa com o dinheiro da herança da tia Marta, dizendo que não foi só esforço meu, que foi sorte, e eu me senti como se tivesse levado um tapa na cara. Raquel levantou de um salto, gritando com o irmão e perguntando como ele ousava dizer aquilo, lembrando que trabalhei 17 anos pagando aquele financiamento sem perder um único pagamento e questionando onde ele estava quando eu dobrava plantões e pulava refeições para eles comerem. Marcos se virou para a irmã com desprezo, dizendo que ela sempre foi a favorita e que ele sabia a verdade, que eu tinha dinheiro suficiente para viver e ele não, que ele tinha uma esposa para sustentar e um futuro para construir, e que não ia pedir desculpas por querer mais da vida. Eu disse finalmente com a voz mais calma do que me sentia, que não estava pedindo para ele se desculpar por querer mais, mas sim para ele entender que eu também merecia segurança, que também trabalhei a vida inteira e que este dinheiro era meu por direito. Esther se intrometeu com aquela voz suave e venenosa, dizendo que ninguém estava falando que eu não merecia nada, mas que eu já tinha vivido minha vida, criado meus filhos e trabalhado, e que agora era a vez de Marcos ter o que eu tive, uma casa própria e uma família estável, perguntando se eu não queria isso para o meu filho. A manipulação era tão óbvia que quase doía fisicamente, mas o que mais doía era ver Marcos concordar com a cabeça a cada palavra que a esposa dizia. Então respondi devagar que claro que queria que Marcos fosse feliz, mas não às custas da minha própria sobrevivência.
Marcos soltou uma risada amarga, me chamando de dramática, dizendo que eu não estava na rua nem passando fome e que só estavam pedindo para eu ser razoável e pensar na família, tentando me colocar contra minha filha com a tática de dividir para conquistar. Mas eu conhecia aquele jogo e disse com firmeza que aquilo não tinha nada a ver com preferências, mas sim com justiça e respeito. Coloquei minhas mãos sobre o envelope, como se o protegesse, e disse que a resposta era não, que não ia dar a minha parte do dinheiro e que 100 mil reais era o que ele ia receber e deveria ser grato por isso. O que aconteceu a seguir ainda me tira o sono quando me lembro, pois Marcos se lançou sobre a mesa com uma velocidade que não esperava. Arrancou o envelope debaixo das minhas mãos com tanta força que meus dedos arranharam na madeira e Raquel gritou enquanto eu ficava paralisada olhando para minhas mãos vazias. Marcos gritou segurando o envelope contra o peito como um tesouro conquistado, repetindo que prometeu para a esposa que compraria o apartamento e que promessa é promessa, com o rosto distorcido pela raiva e frustração, dizendo que eu tinha a aposentadoria e que me virasse como sempre me virei. Esther ficou ao lado dele com satisfação no rosto, dizendo que Marcos estava certo, que eu era forte e que eles precisavam daquele dinheiro mais do que eu. Raquel tentou pegar o envelope de Marcos, mas ele a empurrou e minha filha tropeçou para trás batendo na parede, o que me tirou da paralisia. Então me levantei e disse que aquilo era roubo e que o dinheiro era meu, mas ele corrigiu, dizendo que era nosso, da família, e enfiou o envelope na jaqueta. A voz dele ficou mais baixa e perigosa quando disse que iriam à imobiliária na segunda-feira dar a entrada naquele apartamento e que quando tivessem algo deles, eu entenderia que ele fez a coisa certa. Minha voz soou como gelo quando mandei ele devolver o dinheiro ou eu chamaria a polícia, mas ele soltou uma risada cruel, perguntando o que eu diria a eles, se diria que meu filho pegou o dinheiro da casa que eu ia dividir, alegando que eles veriam apenas uma velha confusa e um problema de família, não um crime. Ele chegou perto de mim e perguntou se eu queria mesmo destruir meu próprio filho, se queria que ele tivesse ficha na polícia e arruinasse a vida dele. Esther pegou o braço dele chamando-o para ir embora e olhou para Raquel com desprezo, dizendo para ela aproveitar e cuidar da mamãe agora que eu tinha ficado sem nada. E depois olhou para mim dizendo que quando tivessem o apartamento eu poderia visitar se me comportasse. Saíram pela porta como se não fosse nada, como se não tivessem acabado de destruir a própria mãe e roubar tudo o que me restava. E ouvi o carro de Marcos ligar e ir embora, levando com ele 400 mil reais e qualquer ilusão que eu ainda tivesse sobre quem meu filho era. Fiquei ali no meio da sala vazia, olhando para a porta fechada, enquanto Raquel corria até mim chorando e pedindo desculpas, querendo chamar a polícia agora mesmo. Mas eu não conseguia me mexer nem pensar, só sentia o peso da traição. Sussurrei finalmente que não iríamos chamar a polícia ainda. E quando Raquel me olhou confusa, olhei nos olhos dela e algo dentro de mim acordou, algo frio e calculista que aprendi no hospital. E disse com voz calma que o irmão dela cometeu um erro muito grande ao achar que porque sou velha sou estúpida e porque o amo sou fraca. Sorri, não um sorriso feliz, mas o sorriso de uma mulher que cansou de ser boazinha, e disse que ia ensinar uma lição a ele. Sentei no sofá com Raquel e pedi que ela ligasse para o Dr. Ricardo, o advogado da família, pois íamos fazer justiça. Eu não consegui fechar os olhos naquela noite. Permaneci sentada no sofá, com uma xícara de chá esfriando nas minhas mãos, sem que eu tomasse um único gole, enquanto Raquel ficou comigo o tempo todo, insistindo que eu não deveria ficar sozinha naquele estado. Mas a verdade é que eu precisava desesperadamente do silêncio para colocar meus pensamentos em ordem. Eu precisava pensar com clareza absoluta, sem o barulho da emoção atrapalhando meu julgamento, porque o que eu estava prestes a fazer exigia uma precisão cirúrgica, exigia uma frieza que eu desconhecia em mim mesma e exigia ser mais esperta e estratégica do que meu próprio filho. Às 7 da manhã de sábado, com o sol mal começando a iluminar a sala que agora parecia tão vazia e hostil, liguei para o doutor. Ricardo, ele atendeu com voz de sono, claramente acordado pelo toque insistente da minha ligação, e perguntou imediatamente se eu estava bem ou se tinha acontecido alguma coisa grave.
A preocupação genuína na voz dele me lembrou por que eu confiava naquele homem há tantos anos. Afinal, ele tinha sido o melhor amigo de Roberto, tinha cuidado de todo o inventário e testamento dele e esteve presente nos momentos em que eu mais precisei de apoio. Disse a ele que precisava de ajuda urgente e pedi que viesse à minha casa. Minha voz não tremeu e eu não estava chorando, o que deve ter assustado ele mais do que se eu estivesse aos prantos, pois era o som da pura determinação. Ele pediu 1 hora para chegar e disse que levaria o café da padaria. E quando chegou, Raquel e eu já tínhamos organizado tudo meticulosamente na mesa de centro, com os documentos da venda da casa, os extratos bancários e, o mais importante de tudo, o vídeo que Raquel tinha gravado com o celular dela. Eu não sabia na hora, mas minha filha, com uma presença de espírito incrível, tinha começado a filmar discretamente assim que percebeu a situação, ficando tensa e capturou tudo. O surto violento de Marcos, as palavras cruéis e exatas que ele usou, o momento preciso em que ele arrancou o envelope das minhas mãos e a confissão dele de que usaria o dinheiro para comprar o apartamento. Doutor. Ricardo assistiu ao vídeo 3 vezes seguidas, e a cada vez a expressão dele ficava mais séria, mais pesada e mais profissional, até que, quando terminou, colocou o celular na mesa com cuidado e olhou diretamente nos meus olhos, dizendo que aquilo se configurava como roubo qualificado e violência patrimonial contra idoso. Ele fez uma pausa dramática e perguntou se era aquilo mesmo que eu queria, se eu queria prestar uma queixa criminal que poderia levar meu filho à prisão. Naquele instante, pensei em Marcos, no menino doce que ele tinha sido, nas noites insones que passei cuidando dele quando tinha febre, na formatura dele quando me abraçou chorando e disse que tudo era graças a mim, na pessoa que eu jurava que ele era. Mas então, a imagem foi substituída pelo homem que arrancou o dinheiro das minhas mãos, pelos olhos frios cheios de desprezo e pelo egoísmo desmedido. Respondi devagar que não queria destruir a vida dele, mas que queria pará-lo. Queria meu dinheiro de volta e queria que ele aprendesse, de uma vez por todas, que existem consequências severas para as ações dele. Então perguntei ao Dr. Ricardo se poderíamos fazer isso sem necessariamente mandar ele para a cadeia. Dr. Ricardo concordou com a cabeça, a mente de advogado brilhante já trabalhando nas possibilidades, e disse que podíamos, mas que precisávamos agir muito rápido. Confirmei que Marcos planejava ir à imobiliária na segunda-feira pela manhã, e Dr. Ricardo disse que tínhamos o fim de semana para blindar a situação. Ele tirou o notebook da pasta e explicou o plano. Primeiro faríamos um boletim de ocorrência por roubo e apropriação indébita, não para processar criminalmente de imediato, mas para criar um registro oficial robusto que serviria de base para bloquear qualquer transação bancária. Raquel perguntou se isso era possível, e ele confirmou, explicando que com o vídeo como prova material e o meu depoimento, ele conseguiria uma medida cautelar de bloqueio de bens junto ao juiz de plantão até a segunda-feira de manhã cedo, pois o judiciário costuma agir rápido quando envolve o Estatuto do Idoso. Doutor. Ricardo começou a digitar freneticamente e levantou um ponto crucial que eu não tinha considerado, lembrando que o cheque administrativo da venda estava nominal a mim, e eu confirmei que estava apenas no meu nome. Ele sorriu sem humor e disse que isso era perfeito, porque Marcos não poderia depositar ou usar o cheque sem a minha assinatura no verso para endossá-lo. Ou seja, se ele tentasse usar o cheque na imobiliária como pagamento, ele teria que falsificar minha assinatura, o que configuraria crime de estelionato e falsificação ideológica, agravando ainda mais a situação dele. Doutor. Ricardo me olhou sério e perguntou se eu acreditava que ele seria capaz de falsificar minha assinatura, e pensando no desespero que vi nos olhos do meu filho e na convicção dele de que tinha direito àquele dinheiro, respondi com tristeza que sim, que achava que ele tentaria. Imediatamente, doutor. Ricardo ligou para o banco para notificar o roubo do cheque e solicitar a sustação do pagamento, informando que qualquer tentativa de compensação ou depósito deveria ser bloqueada e reportada, e também pediu o bloqueio preventivo da minha conta para segurança total. As horas seguintes foram um turbilhão exaustivo de telefonemas, impressões de documentos e planejamento estratégico, com o doutor Ricardo trabalhando como uma máquina,
contatando o plantão judiciário e preparando a petição para a medida cautelar. Raquel ligou para a imobiliária, onde Marcos planejava comprar o apartamento, fingindo ser uma cliente interessada no mesmo imóvel para confirmar a disponibilidade, e descobriu que havia uma visita agendada para assinatura de contrato na segunda-feira, às 10 da manhã, em nome de Marcos e Esther. Doutor. Ricardo disse que era perfeito e traçou o roteiro final. Segunda-feira, às 8 da manhã, iríamos à delegacia registrar o BO formalmente e levar as provas. Às 9 pegaríamos a ordem judicial de bloqueio e às 9h30 estaríamos na imobiliária esperando. Perguntei esperando o quê, embora já estivesse começando a entender a gravidade do plano, e ele respondeu que estaríamos esperando Marcos tentar cometer a fraude, esperando ele tentar comprar aquele apartamento com dinheiro roubado e assinatura falsificada, esperando o momento exato em que ele perceberia que a mãe dele não é a velhinha indefesa e boba que ele imaginava. Doutor. Ricardo sorriu, e não foi um sorriso gentil, dizendo que quando o corretor dissesse a ele que havia um problema legal com os fundos, nós apareceríamos com a polícia se fosse necessário, e então meu filho teria uma decisão difícil a tomar: devolver o dinheiro imediatamente e pedir perdão para evitar o flagrante, ou enfrentar todas as consequências legais, incluindo sair de lá algemado. Fiquei em silêncio processando o peso daquele plano, que protegeria meu patrimônio e colocaria Marcos no seu devido lugar. Mas havia uma dúvida dolorosa que eu precisava sanar. Então perguntei ao Dr. Ricardo o que aconteceria depois, o que aconteceria com nosso relacionamento de mãe e filho se fizéssemos aquilo. Ele me olhou com profunda compaixão e disse que isso só eu poderia decidir, que ele podia proteger meus bens e meus direitos, mas não podia consertar o que estava quebrado entre nós, que isso dependia de mim e da reação de Marcos. Concordei devagar, sabendo que ele tinha razão e sentindo no peito que, mesmo recuperando o dinheiro, algo fundamental tinha sido perdido para sempre: a confiança cega, o respeito mútuo e a doce ilusão de que meu filho me amava mais do que amava o dinheiro. Finalmente, autorizei que ele preparasse tudo, pois iríamos ensinar essa lição ao Marcos, custasse o que custasse. O resto do fim de semana passou numa névoa estranha e arrastada, com Dr. Ricardo trabalhando sem parar nos documentos e Raquel cozinhando refeições que mal tocamos. Na noite de domingo, Raquel me perguntou uma última vez se eu tinha certeza, dizendo que ainda podíamos parar e tentar conversar. Mas respondi com firmeza que já tinha tentado conversar, tinha tentado apelar para o amor e a consciência dele, e a resposta dele foi violência física e roubo. Então não, ele ia aprender que a mãe dele merecia respeito e que não se pode pegar o que não é seu. Não dormi na noite de domingo para segunda. Fiquei olhando para o teto, me preparando mentalmente para a guerra, lembrando de todas as vezes que fui branda demais, que desculpei o egoísmo dele chamando de ambição, e decidi que aqueles dias tinham acabado. Às 7 da manhã de segunda-feira, me vesti como se fosse para uma batalha. Escolhi roupas simples, mas dignas, arrumei meu cabelo e passei maquiagem para esconder as olheiras e a tristeza, pois queria parecer uma mulher forte de 67 anos que trabalhou a vida toda e não permitiria que ninguém tirasse sua dignidade. Doutor. Ricardo chegou pontualmente às 7h30 com a pasta cheia de documentos e uma expressão de quem estava pronto para tudo. E Raquel, que não tinha saído do meu lado, tomou café conosco em silêncio. Às 8 em ponto, estávamos na delegacia de polícia, onde o delegado de plantão, um homem experiente com olhos cansados, mudou de expressão assim que Dr. Ricardo mostrou o vídeo. Vi o maxilar dele travar quando Marcos arrancou o envelope e balançar a cabeça em desaprovação ao ouvir as palavras cruéis do meu filho. Ele me disse que sentia muito que eu estivesse passando por aquilo e que ninguém merecia ser tratado daquela forma pela própria família. Assinou o registro da ocorrência imediatamente e disse que, devido à gravidade e à possibilidade de flagrante de estelionato na imobiliária, designaria um investigador da Polícia Civil para nos acompanhar à paisana. Senti uma pontada de medo real quando perguntei se aquilo era necessário. Não medo de Marcos, mas medo de onde tínhamos chegado. E o delegado explicou que meu filho tinha cometido um ato violento e que não sabíamos como ele reagiria ao ser encurralado, portanto, era melhor prevenir.
Às 9 horas tínhamos a medida cautelar de bloqueio em mãos, assinada por uma juíza severa que me parabenizou pela coragem de denunciar a violência patrimonial, dizendo que uma família que abusa já perdeu o direito de ser chamada de família. Saímos em comboio para a imobiliária. Dr. Ricardo dirigindo, Raquel segurando minha mão no banco de trás e o investigador Adriano nos seguindo em um carro descaracterizado. Chegamos à imobiliária às 9h45. Um lugar chique, com grandes janelas de vidro onde tudo parecia normal e tranquilo, sem que ninguém imaginasse o drama prestes a explodir. Dr. Ricardo entrou na frente, se identificou na recepção e logo o gerente Vitor apareceu nervoso, nos levando para uma sala privada nos fundos depois de ser informado sobre a situação legal e o risco de a imobiliária ser envolvida em uma fraude com cheque roubado. Vitor, pálido e preocupado, garantiu que não prosseguiria com a venda e que informaria Marcos sobre o problema com a compensação financeira assim que ele chegasse. Aqueles 10 minutos de espera na sala fria do escritório foram os mais longos da minha vida, com Raquel apertando minha mão até doer e o investigador Adriano alerta perto da porta, até que finalmente eu o vi através do vidro. Marcos entrando na imobiliária com Esther ao lado, sorrindo confiante, carregando a pasta que eu sabia que continha o meu futuro roubado, sem fazer ideia de que sua impunidade estava prestes a acabar. Vi o momento exato em que Marcos notou a viatura descaracterizada estacionada lá fora, que, embora discreta, tinha aquele ar inconfundível de veículo oficial, e vi o sorriso dele vacilar por uma fração de segundo, mas vi também Esther sussurrar algo no ouvido dele, provavelmente garantindo que estava tudo bem e que a vitória estava garantida. Mas era tarde demais para correr ou desistir. Vitor, mantendo o profissionalismo nervoso, os conduziu para a sala dele, que ficava exatamente ao lado de onde estávamos escondidos, separada apenas por uma parede de vidro com persianas fechadas e drywall que não oferecia isolamento acústico perfeito. Eu conseguia ouvir as vozes abafadas, o som das cadeiras sendo arrastadas e o tom cordial inicial se transformando em confusão. Ouvi Vitor dizer claramente que havia um problema técnico com a compensação financeira e que a transação não poderia ser concluída naquele momento. Ouvi a voz de Marcos responder com um tom confuso e levemente irritado, perguntando que tipo de problema seria aquele, já que ele tinha o valor integral ali mesmo, em suas mãos, na forma de um cheque administrativo. Foi então que Vitor, seguindo o roteiro que o Dr. Ricardo tinha instruído, corrigiu dizendo que esse era precisamente o problema, pois aquele cheque específico tinha sido reportado como objeto de roubo e apropriação indébita, e que havia um bloqueio judicial ativo sobre os fundos, o que o impedia legalmente de aceitá-lo como pagamento. Houve um silêncio pesado de alguns segundos, aquele tipo de silêncio que precede uma explosão, e então ouvi a voz de Marcos subir de tom, agitada e agressiva, perguntando do que o gerente estava falando, questionando que investigação era aquela e afirmando categoricamente que aquele era o dinheiro da venda da casa da mãe dele, que eu tinha concordado em dar a ele e que era tudo legítimo. Dr. Ricardo se levantou da cadeira ao meu lado, ajeitou o paletó e disse suavemente que estava na hora. Concordei com a cabeça, respirei fundo buscando todo o ar que meus pulmões permitiam e me levantei, sentindo minhas pernas firmes pela primeira vez em dias. O investigador Adriano abriu a porta do nosso escritório e atravessamos o pequeno corredor até a sala onde Marcos estava. Doutor. Ricardo nem sequer bateu, apenas abriu a porta e entrou, com Raquel e eu logo atrás dele, enquanto Adriano ficou postado na porta, cruzando os braços, a presença dele um lembrete silencioso e intimidador de que aquilo tinha deixado de ser uma briga doméstica para se tornar um caso de polícia. Você deveria ter visto a cara de Marcos quando me viu entrar naquela sala. Primeiro houve uma confusão genuína, como se o cérebro dele não conseguisse processar minha presença ali. Depois veio a compreensão do que estava acontecendo e, finalmente, o pânico absoluto. Ele gaguejou, a voz subindo uma oitava, perguntando o que eu estava fazendo ali e o que significava tudo aquilo. Esther, que estava sentada ao lado dele, congelou na cadeira, olhando para mim com os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma ou como se seus piores pesadelos tivessem ganhado vida.
Eu disse com uma voz que soou muito mais forte e segura do que eu esperava, que estava ali para pegar de volta o que era meu. Dei um passo à frente e completei dizendo que estava ali para informar que o que ele tinha feito na sexta-feira era um crime, roubo com uso de força, e que eu não ia deixar ele usar meu dinheiro, o dinheiro que ganhei com anos de sacrifício e suor, para comprar nada, muito menos falsificando minha assinatura. Marcos se levantou tão rápido que a cadeira dele rolou para trás e bateu na parede. Ele olhou para Vitor, para o Dr. Ricardo e para o investigador Adriano, procurando qualquer tipo de apoio ou saída, e tentou argumentar dizendo que não era roubo, que ele era meu filho, que estávamos apenas dividindo o dinheiro da casa e que tudo não passava de um desentendimento familiar. Ele tentou a cartada mais baixa de todas, apontando para mim e dizendo aos outros homens na sala que eu estava confusa, que eu era idosa e que às vezes eu me confundia com as coisas, tentando invalidar minha lucidez. Cortei a fala dele friamente, dizendo que não estava nem um pouco confusa e que eu tinha um vídeo gravado que mostrava exatamente o que ele tinha feito. Um vídeo que mostrava ele arrancando o envelope das minhas mãos com violência, que mostrava ele empurrando a própria irmã contra a parede e que registrava cada palavra cruel que ele tinha dito. Cheguei mais perto dele, olhando-o diretamente nos olhos, e perguntei se ele se lembrava de ter dito que eu me viraria, que eu tinha a aposentadoria e que ele precisava daquele dinheiro mais do que eu. Vi o momento exato em que a ficha caiu, quando ele percebeu que tinha sido gravado e que não era a palavra dele contra a de uma velha confusa. Vi o pânico nos olhos dele se transformar em medo real. Ele começou a gaguejar, tentando recuar, dizendo que podia explicar, que estava nervoso, que ele e Esther estavam sob muita pressão e que ele não estava pensando direito. Repetia as palavras dele devagar, deixando o silêncio da sala torná-las ainda mais absurdas e patéticas, lembrando a ele que ele teve toda a sexta-feira à noite, todo o sábado e todo o domingo para pensar direito, que teve 72 horas para me ligar, para pedir desculpas, para devolver aquele dinheiro, mas que ele não fez nada disso, que em vez disso ele veio até ali naquela manhã para gastar um dinheiro roubado e cometer uma fraude. Esther finalmente encontrou a voz dela, levantando-se e tentando usar seu charme habitual, dizendo que aquilo era ridículo, que era apenas um mal-entendido de família e que eles não podiam ser tratados como criminosos. Ela se virou para Vitor com aquele sorriso encantador que não enganava mais ninguém, e sugeriu que, claramente, aquela era uma situação familiar complicada e que não havia necessidade de envolver advogados ou polícia, pois poderiam resolver tudo entre eles. Doutor. Ricardo deu um passo à frente, bloqueando a tentativa dela de minimizar a situação, e disse com voz firme de advogado que a senhora Esther estava enganada, pois o marido dela tinha cometido um crime contra uma idosa, que havia prova em vídeo, um boletim de ocorrência registrado e uma ordem judicial bloqueando os fundos. Ele enfatizou que aquilo tinha deixado de ser um assunto de família no momento em que Marcos decidiu usar força física para pegar o que não pertencia a ele e planejou falsificar a assinatura da própria mãe para endossar um cheque nominal, o que configurava estelionato e falsidade ideológica. Marcos olhou para mim agora com algo que parecia desespero genuíno, implorando para que eu não fizesse aquilo, apelando para o fato de ser meu filho e perguntando se eu ia mesmo destruir a vida dele por causa de dinheiro, depois de tudo que passamos juntos. A voz dele falhou quando tentou jogar na minha cara que tinha me ajudado, que tinha cuidado de mim quando o pai dele morreu e que tinha trabalhado para ajudar com as contas, perguntando se eu tinha esquecido disso. Senti algo apertar no meu peito, era a mesma velha manipulação de sempre, a tentativa de inverter a culpa e me fazer sentir a vilã, mas dessa vez não funcionaria. Respondi com firmeza, lembrando a ele que ele tinha 19 anos quando o pai morreu, enquanto eu tinha 45. Lembrei que fui eu quem trabalhou em plantões dobrados até a exaustão, que fui eu quem vendeu as joias de família, que fui eu quem pulou refeições para que ele pudesse comer. E disse para ele não tentar reescrever a história para se fazer de herói, quando, na verdade, ele foi quem falhou comigo. O investigador Adriano interveio da porta, com a autoridade tranquila de quem controla a situação, e disse ao Sr. Marcos que naquele momento ele tinha duas opções claras:
devolver o cheque para a mãe dele imediatamente, deixando que ela decidisse se prosseguiria com a representação criminal ou não, ou então ele, Adriano, conduziria Marcos à delegacia naquele mesmo instante para averiguação de flagrante por tentativa de estelionato e posse de objeto roubado, onde ele poderia explicar tudo numa cela. A cor sumiu completamente do rosto de Marcos ao ouvir a palavra delegacia, e ele balbuciou que não podia ser preso, que não era um bandido, que era engenheiro e trabalhava para uma empresa respeitável, perguntando se o policial sabia o que uma prisão faria com a carreira dele. Ele olhou para Esther, buscando apoio, esperando que ela o defendesse ou que tivesse algum plano. Mas a esposa dele tinha se afastado fisicamente, dando passos para trás, como se a proximidade dele pudesse contaminá-la ou implicá-la no crime. Raquel falou pela primeira vez desde que entramos na sala, com a voz tremendo de raiva contida, dizendo que ele deveria ter pensado na carreira e na reputação antes, que deveria ter pensado nas consequências quando empurrou a própria mãe e roubou tudo o que ela tinha. Esther se levantou bruscamente, pegando a bolsa dela com movimentos nervosos, e gritou, dizendo que não sabia que ele ia fazer aquilo, que não sabia que ele pegaria o dinheiro à força. Ela se virou para Marcos, histérica, mandando ele dizer para nós que ela não sabia, afirmando que só tinha dito que precisavam de um apartamento, mas nunca disse para ele roubar a mãe dele, e que não iria para a delegacia por causa das burrices dele. E lá estava ela, a verdadeira Esther, sem máscara. Não a nora encantadora e sofisticada, mas a mulher egoísta que salvaria a própria pele sem pensar duas vezes. Marcos olhou para ela com uma expressão de traição tão profunda e dolorosa que quase senti pena dele. Quase. Ele sussurrou o nome dela, perguntando o que ela estava fazendo, e ela respondeu friamente que estava fazendo o que deveria ter feito desde o começo, saindo daquela confusão, pois não ia sacrificar o futuro dela pelas decisões estúpidas dele. Ela olhou para o gerente Vitor e disse que não sabia de nada daquilo, que achou que o dinheiro era legítimo e, sem esperar resposta ou olhar para trás, saiu do escritório andando tão rápido quanto os saltos altos permitiam, abandonando o marido no momento em que ele caiu. O silêncio que se seguiu à saída dela foi absoluto e pesado. Marcos ficou ali parado, estático, olhando para a porta vazia por onde a esposa tinha desaparecido, com a pasta ainda apertada na mão dele. Observei enquanto ele processava a realidade do que tinha acabado de acontecer, como ele percebeu que tinha perdido absolutamente tudo em questão de minutos. O apartamento dos sonhos, a esposa troféu, a dignidade, a carreira e o dinheiro. Disse suavemente o nome dele e ordenei que devolvesse o cheque. As mãos dele tremiam visivelmente enquanto ele abria a pasta. Ele tirou o envelope, o mesmo envelope amassado que tinha arrancado das minhas mãos 3 dias atrás, e olhou para ele por um longo momento, como se estivesse se despedindo da vida que achou que teria. Então, derrotado, ele estendeu o envelope para mim sem dizer uma palavra. Peguei e segurei contra o peito, sentindo o peso daquele papel, que era tão leve fisicamente, mas tão incrivelmente pesado de significado, pois representava meu futuro, minha segurança, minha dignidade e minha justiça. Doutor. Ricardo quebrou o silêncio tenso da sala, dizendo que agora precisávamos discutir a questão legal e os próximos passos. Ele se virou para mim com a seriedade de quem sabe que o destino de uma pessoa está em jogo e disse que a decisão era inteiramente minha, explicando que eu podia manter a queixa e representar criminalmente contra Marcos, o que significava que o inquérito policial seria aberto e seguiria seu curso normal com ele sendo levado para a delegacia, ou eu podia optar por não prosseguir com a representação, desde que ele concordasse em cumprir certas condições rigorosas estabelecidas por nós. Olhei para o meu filho, olhei de verdade para ele, talvez pela primeira vez em anos sem a venda do amor incondicional cobrindo meus olhos, e o que vi foi uma dualidade dolorosa, pois vi o homem em que ele tinha se tornado, um homem egoísta, fraco e manipulável, disposto a machucar fisicamente a própria mãe por causa de dinheiro e status, mas também vi, nas camadas mais profundas daquele olhar assustado, o menino que ele tinha sido um dia, o menino que chorava nos meus braços quando tinha
Pesadelos com monstros, o adolescente que me segurou com força no funeral de Roberto, prometendo que cuidaria de mim. A pessoa que existia antes da ganância e da influência de Esther o consumirem completamente. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos meus pulmões com o peso de uma sentença, e disse finalmente que não iria prosseguir com o processo criminal, que não mandaria meu filho para a cadeia naquele dia. Raquel me olhou surpresa, talvez esperando que eu fosse até o fim com a punição, mas levantei a mão pedindo calma e continuei dizendo que tinha condições inegociáveis. Disse a Marcos, com a voz firme de quem não aceitaria réplicas, que primeiro ele assinaria um documento legal ali mesmo, preparado pelo doutor. Ricardo, reconhecendo a tentativa de apropriação indébita e abrindo mão de qualquer direito presente ou futuro ao meu dinheiro ou herança. Segundo, que ele iria iniciar uma terapia imediatamente, e deixei claro que não era por mim, mas por ele, porque ele claramente precisava de ajuda profissional para entender como tinha se tornado aquele tipo de ser humano. E terceiro, que eu não queria vê-lo, nem ouvir a voz dele, nem receber mensagens dele por pelo menos um ano inteiro. Marcos tentou dizer algo, começando a falar a palavra mãe, com a voz embargada e lágrimas nos olhos, mas eu o interrompi bruscamente, dizendo que não tinha terminado, e acrescentei a quarta e mais importante condição, dizendo que depois desse ano de silêncio absoluto, se ele tivesse mudado de verdade e provasse isso com ações e não palavras, nós poderíamos tentar conversar, mas avisei que a confiança estava quebrada em pedaços tão pequenos que eu não sabia se poderia ser consertada algum dia, e finalizei avisando que se ele tentasse qualquer coisa parecida de novo comigo ou com a irmã dele, eu não hesitaria por um segundo em chamar a polícia novamente, e dessa vez não haveria acordo. Marcos concordou com a cabeça freneticamente, com as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto, pedindo desculpas repetidas vezes, dizendo que não sabia o que tinha acontecido com ele, culpando a pressão, a Esther, o trabalho, dizendo que sabia que não era desculpa, mas que sentia muito. Eu olhei para ele e disse simplesmente que sabia que ele sentia muito, e fiquei surpresa ao perceber que era verdade. Eu acreditava no arrependimento dele, mas sabia que ele sentia muito por ter sido pego, sentia muito pela vergonha pública, sentia muito pelas consequências devastadoras que estava enfrentando. Mas eu não tinha certeza absoluta se ele sentia muito de verdade pela dor que causou ao meu coração. E essa dúvida, essa pequena incerteza, foi o suficiente para manter minha decisão firme e meu coração protegido. Dr. Ricardo, sempre eficiente, tirou os documentos preparados da pasta, um termo de confissão de dívida e renúncia de direitos e um acordo extrajudicial de conduta, e indicou onde Marcos deveria assinar. Marcos pegou a caneta com a mão trêmula, mal conseguindo segurá-la firmemente, e assinou nos locais indicados sem nem ao menos ler o conteúdo, pois naquele momento ele estava completamente derrotado, um homem que tinha apostado tudo e perdido. Quando ele terminou de assinar, o investigador Adriano, que tinha observado tudo em silêncio, falou com a voz grave de autoridade policial, dizendo ao Sr. Marcos que iria respeitar a decisão da mãe dele de não lavrar o flagrante, mas deixou um alerta severo, dizendo que aquela ocorrência ficaria registrada no sistema interno como um antecedente de conduta e que, se houvesse qualquer outro incidente envolvendo o nome dele, aquele histórico seria levado em conta para um pedido de prisão preventiva. Marcos apenas concordou, sem forças para contestar. Ele não tinha mais palavras, não tinha mais argumentos. Ele se levantou da cadeira devagar, movendo-se como um homem muito mais velho do que seus 42 anos, e caminhou em direção à porta da sala. Ele parou por um breve momento com a mão na maçaneta, olhando para trás, para mim, uma última vez, tentando dizer algo, talvez um último pedido de perdão ou uma despedida. Mas as palavras não saíram, morreram na garganta dele, então ele apenas balançou a cabeça em derrota e saiu, fechando a porta atrás de si. Fiquei olhando para a porta de madeira fechada por onde Marcos tinha desaparecido, e uma parte primitiva de mim, o instinto materno que nunca morre, queria correr atrás dele, queria abraçá-lo e dizer que ficaria tudo bem,
como fiz 1000 vezes quando ele era criança e ralava o joelho, mas ele não era mais uma criança, e aquele ferimento não sararia com um beijo, e eu não era mais a mãe que resolvia todos os problemas dele a qualquer custo. Aquela mulher tinha ficado no passado, morta, no momento em que ele me empurrou. Raquel tocou meu ombro gentilmente, perguntando se eu estava bem, e eu concordei com a cabeça mecanicamente, embora não tivesse certeza se algum dia estaria totalmente bem de novo. Dr. Ricardo guardou os documentos assinados na pasta com um clique satisfatório e disse que eu tinha feito a coisa certa, que eu tinha parado o ciclo de abuso e dado a ele a única chance real de mudança. Vitor, o gerente da imobiliária que tinha assistido a tudo num canto, pigarreou sem jeito, visivelmente constrangido com o drama familiar que tinha se desenrolado no escritório dele, e disse que sentia muito que eu tivesse passado por aquilo ali, oferecendo água ou qualquer coisa que eu precisasse. Agradeci a ele simplesmente pela cooperação e o investigador Adriano nos acompanhou até o lado de fora, certificando-se de que Marcos já tinha ido embora e que a área estava segura. Adriano me entregou um cartão pessoal antes de entrar no carro dele, dizendo que trabalhava com proteção a idosos há anos e que eu tinha sido muito corajosa naquele dia, pedindo que eu me lembrasse dessa coragem quando a saudade ou a culpa batessem, e disse para ligar a qualquer hora se precisasse. Quando ficamos sozinhos no estacionamento, apenas Raquel, doutor, Ricardo e eu, senti minhas pernas começarem a falhar, como se os ossos tivessem virado gelatina, pois toda a adrenalina que tinha me mantido em pé e focada nas últimas horas evaporou de uma vez, deixando apenas o cansaço e a dor. Dr. Ricardo percebeu e me segurou pelo braço com firmeza, me guiando até um banco de concreto próximo, onde me sentei e finalmente, as lágrimas vieram. Não eram lágrimas dramáticas ou soluços altos de desespero. Eram lágrimas silenciosas e contínuas que escorriam pelo meu rosto enquanto eu olhava para o envelope resgatado nas minhas mãos, sentindo o peso da vitória que parecia uma derrota. Raquel sentou ao meu lado e me abraçou forte, sem dizer nada, apenas estando ali, e eu sussurrei para ela que tinha perdido meu filho, que tinha recuperado meu dinheiro, mas perdido meu filho. Raquel segurou meu rosto com as mãos carinhosas e disse suavemente que eu não o tinha perdido, que ele é que tinha se perdido sozinho no caminho, e que eu apenas me recusei a me perder junto com ele no abismo que ele cavou. Doutor, Ricardo esperou pacientemente que eu me recompusesse, respeitando o meu momento de luto, e quando finalmente me acalmei e enxuguei o rosto, ele disse com a praticidade necessária que precisávamos ir ao banco agora mesmo depositar aquele cheque e configurar as proteções na minha conta para garantir que ninguém nunca mais pudesse tocar naquele dinheiro sem minha autorização expressa. Ele estava certo, a vida prática não parava para a gente chorar. E eu me dei conta de que no meio de todo o drama, eu tinha esquecido um detalhe crucial. Eu estava tecnicamente sem teto, tinha vendido minha casa, tinha 400 mil reais, mas nenhum lugar para dormir depois daquela semana, quando tivesse que entregar as chaves. Raquel ofereceu imediatamente que eu ficasse com ela, dizendo que tinha espaço e que adoraria minha companhia. Mas eu neguei gentilmente, surpreendendo a mim mesma com a rapidez da resposta, e disse a ela que agradecia o amor, mas que era hora de eu cuidar de mim mesma completamente, de não depender de ninguém e de ninguém depender de mim. Olhei para o envelope e disse que ia encontrar um apartamento pequeno, algo confortável, prático e seguro, algo que fosse só meu, um santuário que ninguém pudesse tirar de mim. Fomos ao banco direto da imobiliária, onde a gerente Miriam, que me conhecia há anos, ficou chocada ao nos ver chegar com advogado e com aquela história absurda, mas trabalhou com eficiência rápida para depositar o cheque administrativo, aplicar o dinheiro em investimentos seguros de baixo risco e configurar senhas e protocolos de segurança que só eu saberia. Naquela noite, dormi no apartamento de Raquel, pois ainda não tinha para onde ir. E meu telefone tocou por volta da meia-noite com um número desconhecido. Ignorei na hora, mas depois verifiquei a caixa postal e ouvi a voz de Esther, soando diferente, cansada e sem o tom artificial de sempre. Ela dizia na mensagem que sabia que eu não queria saber dela, mas precisava que eu soubesse que ela não tinha sido uma boa pessoa.
Admitiu que pressionou Marcos constantemente por coisas materiais e que fez ele sentir que não era homem suficiente se não pudesse dar tudo o que ela queria, mas jurou que nunca pensou que ele iria tão longe a ponto de usar violência física. Ela fez uma pausa na gravação e disse que tinha deixado Marcos naquela noite, que tinha pedido o divórcio não só pelo que aconteceu, mas porque finalmente viu no que ele tinha se transformado e no que ela tinha se transformado junto com ele. E terminou dizendo que não esperava perdão, apenas queria que eu soubesse a verdade. Apaguei a mensagem sem responder, pois não tinha energia para processar o pedido de desculpas tardio de Esther ou para sentir qualquer satisfação pelo fim do casamento deles. Tudo o que eu sentia era uma exaustão profunda que ia até os ossos. Raquel entrou na sala com mais chá e sentou ao meu lado. Segurou minha mão e disse que estava orgulhosa de mim. Tão orgulhosa, porque eu tinha ensinado a ela naquele dia que amor próprio não é egoísmo, que impor limites não é crueldade e que se defender não faz de você uma pessoa ruim. Adormeci no sofá da minha filha, exausta, mas estranhamente em paz, sabendo que tinha passado pela pior tempestade da minha vida e tinha sobrevivido. Tinha perdido algo precioso, mas tinha ganhado algo ainda mais valioso: a minha dignidade intacta. Os dias seguintes passaram numa mistura estranha de normalidade aparente e surrealismo emocional, onde de manhã Raquel ia para o escritório dela e eu ficava no apartamento tomando café e olhando pela janela sem ver nada de verdade, processando o luto de um filho que ainda estava vivo e, à tarde, o doutor. Ricardo me buscava para ver apartamentos, visitando imóveis pequenos, fáceis de cuidar, alguns com vista para parques, outros perto de supermercados e farmácias, todos muito funcionais, mas nenhum deles parecia um lar. Nenhum deles fazia meu coração bater mais forte. Doutor, Ricardo me dizia toda vez que eu rejeitava uma opção que eu precisava dar tempo ao tempo, lembrando que eu tinha acabado de perder minha casa de 17 anos e confrontado meu filho numa delegacia. Então não devia esperar me sentir empolgada com a mudança logo de cara. E ele estava certo, como sempre. Mas isso não tornava o processo menos doloroso. Na quarta-feira, encontramos algo diferente. Um apartamento no terceiro andar de um prédio antigo, mas bem conservado, a uns 20 minutos de onde Raquel morava, com 2 quartos, uma varanda pequena, com plantas deixadas pelo antigo dono e, o mais importante, grandes janelas que deixavam entrar o sol da tarde, iluminando o piso de madeira. Quando entrei e vi a luz dourada enchendo a sala vazia, senti alguma coisa despertar em mim. Não foi amor à primeira vista, mas foi uma faísca de possibilidade, uma sensação de que ali eu poderia respirar. Disse ao Dr. Ricardo e ao corretor que era aquele. O preço era razoável, R$ 180 mil, o que me deixaria com bastante dinheiro aplicado para móveis, emergências e para continuar vivendo confortavelmente complementando minha aposentadoria. Doutor. Ricardo revisou todos os documentos legais com sua lupa habitual. Garantiu que não havia dívidas de condomínio ou problemas ocultos na escritura e, uma semana depois, assinei os papéis no cartório, tornando-me, pela segunda vez na vida, proprietária de uma casa. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez era só para mim, sem maridos, sem filhos, apenas meu espaço. Raquel me ajudou na mudança, embora eu não tivesse muito para levar, já que a maior parte das minhas coisas tinha sido vendida com a casa antiga. Então comprei móveis novos, simples, mas confortáveis. Escolhi uma cama ortopédica que não machucasse minhas costas, um sofá macio onde eu pudesse ler meus livros, uma mesa pequena para 2 e não para grandes famílias barulhentas, pois tudo ali era novo, tudo era um recomeço. Na primeira noite no meu novo apartamento, sentei na varanda com uma xícara de chá de camomila e observei a cidade se iluminar enquanto o sol se punha. Podia ouvir o trânsito distante, crianças brincando na quadra do prédio vizinho, a vida acontecendo ao meu redor, e pela primeira vez em semanas senti algo próximo da paz, um silêncio que não era solidão, mas liberdade. Meu telefone estava silencioso desde o confronto na imobiliária. Marcos não tinha tentado me contatar, respeitando pelo menos essa parte do nosso acordo rigoroso, e Esther tinha ligado mais uma vez, mas bloqueei o número, pois algumas pontes é melhor deixar queimadas para sempre.
Mas então, 3 semanas depois que me mudei e já estava começando a me acostumar com a nova rotina, recebi algo inesperado pelo correio. Era uma carta escrita à mão com a letra de Marcos, uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar desde os bilhetes da escola. Segurei o envelope nas mãos por vários minutos antes de abrir, debatendo comigo mesma se queria ler o que quer que ele tivesse a dizer, se estava pronta para ser magoada ou manipulada de novo. Mas, finalmente, a curiosidade e o amor materno venceram. A carta começava com mãe e dizia que ele sabia que tínhamos concordado em não ter contato por 1 ano, mas que ele precisava escrever aquilo mesmo que eu só lesse depois. Ele contava que tinha começado a terapia como prometeu, admitindo que no início foi apenas porque era parte do acordo legal para não ser processado, mas que depois começou a ir porque percebeu o quanto precisava, pois o terapeuta estava ajudando ele a ver coisas sobre si mesmo que ele se recusava a enxergar. Ele admitiu como Esther o manipulou, sim, mas assumiu a responsabilidade dizendo que também se deixou manipular porque era mais fácil culpar os outros do que enfrentar seus próprios demônios e inseguranças, confessando que sempre sentiu que nunca era o suficiente, que sempre precisava de mais dinheiro e status para provar seu valor, e como transformou meu sacrifício de vida num fardo, em algo que ele achava que eu devia a ele, em vez de ver como o ato de amor incondicional que realmente era. A carta continuava por várias páginas, com Marcos falando sobre o divórcio de Esther, que tinha sido finalizado rapidamente assim que ela percebeu que ele não tinha o dinheiro que ela esperava e que a carreira dele estava abalada. Falava sobre perder amigos superficiais que só estavam interessados no sucesso aparente dele e falava sobre a dor de enfrentar quem ele realmente era no espelho, sem as máscaras de engenheiro bem-sucedido que tinha construído. Perto do fim, ele escreveu que não estava mandando aquela carta para pedir perdão, mas porque precisava que eu soubesse que o que eu fiz, confrontando ele, parando ele com a polícia e o advogado, foi a melhor coisa que alguém já tinha feito por ele na vida, dizendo que doeu e ainda doía, mas que era necessário, pois eu o salvei de se tornar alguém completamente perdido e sem volta. Ele terminou dizendo que não sabia se algum dia seríamos capazes de reconstruir nosso relacionamento, mas queria que eu soubesse que estava trabalhando nele mesmo, não por mim, mas por ele, porque finalmente entendeu que precisava estar bem consigo mesmo antes de poder ter relacionamentos saudáveis, e encerrou dizendo: "Eu te amo, mãe, sempre te amei, só perdi a noção do que isso realmente significa." Terminei a leitura com lágrimas escorrendo pelo rosto e pingando no papel. Não eram lágrimas de perdão imediato ou de reconciliação feliz de novela. Eram lágrimas de reconhecimento, de alívio por saber que meu filho estava finalmente vendo a verdade, mesmo que a um custo tão alto. Guardei a carta numa gaveta especial. Decidi que não responderia, ainda não, pois o acordo era 1 ano de silêncio e eu respeitaria isso para o bem dele e para o meu. Mas saber que ele estava mudando tirou um peso enorme que eu carregava no peito. Os meses passaram e me acomodei numa rotina tranquila e prazerosa. De manhã caminhava no parque do bairro sentindo o ar fresco. À tarde lia ou cuidava das minhas plantas na varanda, que agora estavam floridas. Raquel vinha jantar 2 vezes por semana e o Dr. Ricardo visitava ocasionalmente para verificar minhas finanças e tomar um café, garantindo que tudo estivesse em ordem. Fiz amizades no prédio, outras mulheres da minha idade com suas próprias histórias de sobrevivência e viuvez, e uma delas, a dona Lúcia do 5º andar, virou minha confidente e melhor amiga. Contei a ela a história toda numa tarde chuvosa, tomando café e comendo bolo de fubá na minha varanda. E ela ouviu atentamente sem interromper, concordando com a cabeça nas horas certas, com a sabedoria de quem já viveu muito. Quando terminei, Dona Lúcia segurou minha mão e me disse algo que nunca vou esquecer, perguntando se eu sabia a diferença entre mulheres que sobrevivem e mulheres que prosperam. E quando balancei a cabeça negando, ela disse que as que sobrevivem apenas aguentam o sofrimento, mas as que prosperam impõem limites, e afirmou com convicção que eu tinha prosperado.
Dona Lúcia estava certa, e quando compartilhei minha história com outras mulheres do grupo de convivência do prédio, muitas confessaram situações parecidas de filhos pressionando por dinheiro e parentes abusando da generosidade, e eu disse a elas o que tinha aprendido: que amor não significa deixar que pisem em você, que ser mãe não significa sacrificar sua dignidade no altar da família e que está tudo bem se proteger. 6 meses depois que me mudei, finalmente me senti em casa. Aquele apartamento não era mais apenas um espaço vazio com móveis novos. Era meu santuário. Eu acordava toda manhã sem ansiedade e ia dormir toda noite sem medo. Meu dinheiro estava seguro no banco rendendo juros, minha saúde estava estável e meu coração, embora ainda com cicatrizes, estava sarando. Raquel me surpreendeu num sábado com uma novidade maravilhosa. Disse com um sorriso tímido que tinha conhecido uma pessoa, um homem chamado Daniel, contador como ela, de 45 anos, e a empolgação na voz dela me encheu de alegria, pois minha filha, que tinha dito que nunca se casaria depois de ver tanto sofrimento, estava se permitindo ser feliz. Conheci Daniel num jantar no meu apartamento e ele era um cavalheiro, com olhos gentis e um riso fácil. E vê-los juntos, o jeito que ele olhava para ela com respeito genuíno, me encheu de esperança. Daniel me disse, enquanto Raquel servia a sobremesa, que a mãe dela era incrível e que eu era a heroína dela pela forma como me defendi. E aquelas palavras me fizeram corar, pois eu não me sentia uma heroína, apenas uma mulher que tinha finalmente dito chega. O ano de silêncio combinado com Marcos estava chegando ao fim. E era estranho como o tempo podia parecer simultaneamente eterno e passageiro. Alguns dias a saudade do meu filho doía fisicamente. Outros dias eu sentia um alívio imenso por não ter que lidar com o drama dele. Mas principalmente eu sentia uma calma inédita. Doutor Ricardo, numa das visitas para revisar investimentos, me perguntou o que eu queria fazer da minha vida agora. Não apenas sobreviver, mas viver, lembrando que eu tinha 68 anos, saúde boa e segurança financeira. A pergunta me pegou de surpresa, pois nunca tinha me dado ao luxo de pensar nisso. Mas comecei a fazer uma lista de desejos, aprender a pintar, fazer aulas de hidroginástica no SESC, talvez viajar para conhecer as origens da minha família no Nordeste. Comecei a frequentar o SESC com a Dona Lúcia, fizemos aulas de pintura em aquarela onde eu era terrível, mas ríamos tanto que não importava. Fomos a concertos gratuitos e experimentamos restaurantes novos, coisas pequenas que me faziam sentir viva. 2 semanas antes de o ano acabar, recebi outra carta de Marcos, mais curta que a primeira, dizendo que o ano estava quase acabando e que ele não esperava que eu quisesse vê-lo, mas queria que eu soubesse que ele tinha mudado. Não perfeitamente, ainda tinha dias ruins, mas era diferente do homem que me machucou. Ele disse que se eu decidisse conversar, estaria esperando, mas se decidisse que não queria, ele entenderia e respeitaria, desejando apenas que eu fosse feliz. Conversei com Raquel sobre a carta e ela disse que só eu podia decidir, mas observou que Marcos tinha mantido a palavra, tinha respeitado os limites e feito a terapia. Então, no dia que marcou exatamente 1 ano desde o confronto na imobiliária, acordei cedo, tomei meu café na varanda vendo a cidade acordar e mandei uma mensagem para ele marcando um encontro num café do shopping na semana seguinte. Não era um perdão total, era uma abertura cautelosa. Ele respondeu na hora, agradecendo pela chance e prometendo não desperdiçar. Na noite anterior ao encontro, a ansiedade me impediu de dormir. A dúvida se eu estava cometendo um erro martelava minha cabeça, mas Dona Lúcia me disse que o medo era bom. Significava que eu estava sendo cuidadosa. Fui ao encontro com o Dr. Ricardo, que ficou numa mesa próxima como observador e segurança. A cafeteria no shopping era movimentada e barulhenta, um lugar público e neutro. Marcos chegou exatamente na hora e, quando o vi, senti um nó na garganta. Ele parecia diferente. Mais magro, com cabelos brancos que eu não lembrava e usando roupas simples, sem as marcas caras que Esther exigia. A arrogância tinha sumido da postura dele, substituída por uma humildade hesitante. Ele não tentou me abraçar. Sentou-se na minha frente mantendo uma distância respeitosa e agradeceu por eu ter ido. Eu disse com firmeza que não estava ali para dar nada a ele, mas para ouvir e ver se a mudança era real.
Ele aceitou minhas palavras duras, sem ficar na defensiva, e me contou fatos. Tinha largado o emprego tóxico na construtora. Trabalhava agora como consultor independente, ganhando menos, mas sendo mais feliz. Tinha vendido o carro de luxo financiado e comprado um popular usado, morava num apartamento pequeno que podia pagar e continuava na terapia 2 vezes por semana. Ele admitiu que o ressentimento dele vinha da insegurança e da comparação com os outros e que tinha transformado meu sacrifício numa dívida impagável que gerava culpa e raiva. Conversamos por 1 hora. Ele me contou que Esther já tinha se casado de novo com alguém rico e que ele não sentia raiva, apenas alívio. Perguntei o que ele esperava de mim e ele disse que nada, que não esperava perdão nem voltar a ser como antes. Só queria que eu soubesse que sentia muito e que respeitaria se eu nunca mais quisesse vê-lo. Olhei para o homem de 43 anos na minha frente e vi a dor e o arrependimento genuínos, mas também senti minhas cicatrizes. Disse a ele, honestamente, que não sabia se podia confiar nele de novo, mas que estava disposta a tentar algo pequeno, um café 1 vez por mês, sem promessas, e avisei que se sentisse qualquer sinal dos velhos padrões, eu iria embora para sempre. Ele concordou com um sorriso triste e agradecido. Nos despedimos com um aperto de mão breve, um gesto pequeno que significava um recomeço frágil. Dr. Ricardo me levou para casa dizendo que estava orgulhoso de mim por manter meus limites. Naquela noite, na minha varanda, refleti sobre o ano que tinha passado, sobre a traição que me quebrou, mas também me libertou, sobre a dor que me ensinou a me valorizar. Marcos achou que podia arrancar minha dignidade junto com meu dinheiro. Mas ele estava errado, porque o que ele realmente fez foi me mostrar que eu era mais forte do que jamais acreditei. Agora, sentada no meu pequeno apartamento com vista para a cidade, com minha xícara de chá e meu futuro aberto diante de mim, finalmente entendi algo fundamental. Eu não precisava ser a mãe perfeita que se sacrifica infinitamente. Eu só precisava ser a Marisa. Uma mulher de 68 anos, que tinha trabalhado a vida inteira, que tinha amado profundamente, que tinha sido traída terrivelmente e que tinha escolhido sua própria dignidade acima de tudo. E isso era mais do que suficiente. Obrigada por me ouvir até aqui. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota essa história merece? Fique à vontade para contar a sua também. E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.